Olá a todos, meus amigos, minhas amigas, estou de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que nós vamos abordar hoje é sobre os cuidados de enfermagem de pacientes que estão apresentando hiponatremia. Eu vou deixar aqui para vocês também o Pix que você pode ajudar o canal e também na manutenção desse canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Então vamos lá, pessoal, abordar agora sobre os cuidados de enfermagem na hiponatremia, ou seja, quais são os cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está apresentando hiponatremia. O primeiro cuidado é que o enfermeiro ou a enfermeira precisa identificar e monitorar os pacientes com risco de hiponatremia. Quais são os pacientes que apresentam risco de hiponatremia? Pacientes que apresentam uma síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético ou alguma anomalia na secreção desse hormônio antidiurético em consequência de tumor. Então, pacientes também que apresentam diarreia, vômito, são casos que podem vir causar também hiponatremia. Então, a enfermeira ou enfermeiro tem que identificar e monitorar esse tipo de paciente ou cliente para não apresentar nenhum quadro grave ou agudo de hiponatremia, que nesse caso teria comprometimento neurológico. Outro cuidado de enfermagem que devemos ficar bastante atento também é a detecção e o tratamento precoce desses distúrbios são necessários para evitar consequências graves. Ou seja, o monitoramento e a identificação precoce com tempo recorde antes de 48 horas, identificando pacientes que podem desencadear ou desenvolver quadros de hiponatremia grave com um tempo antes de 48 horas, seria muito interessante, porque assim vai estar prevenindo o paciente de não evoluir assim para quadros mais graves, que são quadros neurológicos, onde o paciente pode entrar até em coma, tá certo? Outro cuidado é que, para os pacientes com risco, a enfermeira ou enfermeiro monitora o balanço hídrico desse paciente, bem como o peso corporal diário. Ou seja, durante a assistência de enfermagem, a enfermeira vai monitorar esse balanço hídrico desse paciente, a quantidade de líquidos que está entrando e a quantidade de líquido que está saindo, assim realizando o monitoramento e checando de 8 em 8 horas. Assim realiza um monitoramento adequado e vai corrigindo se houver necessidade. A gente observa muito bem que a enfermagem é muito importante nos cuidados direto ao paciente e no monitoramento, nos cuidados e manutenção da saúde do paciente. Então, a enfermagem, como no caso o paciente está apresentando hiponatremia, a enfermagem tem que anotar as perdas anormais de sódio ou ganho de água. Como você pode anotar a quantidade de cloreto de sódio como soro fisiológico está sendo infundido, a quantidade você pode anotar e também você pode anotar os ganhos de água, se esse paciente está retendo água. Como você pode realizar isso? Através do peso do paciente. Quando você pesa esse paciente diariamente, que é uma rotina de várias enfermarias, você não só está monitorando o peso, mas você está monitorando também se esse paciente está retendo água ou não no organismo. Outro cuidado de enfermagem que temos que ter bastante atenção é anotar e comunicar as manifestações gastrointestinais, como no caso a anorexia, náusea, vômito e também cólicas abdominais. Essas manifestações clínicas aqui são manifestações clínicas de hiponatremia. Então a equipe de enfermagem tem que estar muito atento quanto às manifestações clínicas, principalmente a nível gastrointestinal. Além disso, a equipe de enfermagem pode ficar bastante alerta para as alterações neurológicas. Eu chamo bastante atenção quanto às alterações neurológicas quando o paciente está desenvolvendo um quadro agudo de hiponatremia, onde o paciente ele pode vir a apresentar letargia, confusão mental. Também o paciente pode vir a apresentar contraturas musculares e convulsões nesse caso. Então, muita atenção, a enfermagem ela é muito importante aí, nesse caso, para a manutenção da saúde e também para os cuidados do paciente que está apresentando a hiponatremia.
Se alguém fala que a enfermagem não é tão importante, eu estou falando para vocês que ela é muito importante, tá? Ela é o último obstáculo para acontecer algo de errado com o paciente. Ela cuida, ela monitora, ela está acompanhando o paciente na manutenção e na recuperação da saúde desse paciente. Então, não só o enfermeiro, mas também a equipe de enfermagem, que envolve também o técnico de enfermagem. Durante os cuidados de enfermagem em pacientes que estão apresentando hiponatremia, é muito importante também monitorar o sódio sérico com rigor nos pacientes que estão em risco de apresentar hiponatremia, como pode ser monitorado através da coleta diária do sangue. Você pode monitorar também esse sódio sérico. Então, não só o médico prescreve, mas também a enfermagem tem que se interessar e, nesse caso, para monitorar o sódio. Como ela pode se interessar? Através do acompanhamento desse exame laboratorial. Ela pode acompanhar quando o laboratório vem até a enfermaria, coleta, leva esse exame para o laboratório, anota aqui que foi coletado o exame desse paciente e quando sai o exame do paciente, a equipe de enfermagem também anota o resultado desse exame na evolução de enfermagem e comunica também os outros profissionais de saúde que fazem parte da equipe de enfermagem. Através de uma reunião de enfermagem pode ser comunicado isso daí, tá certo? E através da evolução também. Então é muito importante o monitoramento aí do sódio sérico com bastante rigor do paciente, principalmente esse monitoramento, principalmente quando o paciente está com risco de apresentar uma hiponatremia. Quando indicado também, monitorar a densidade específica da urina. A densidade específica parece ser um exame simples, é sim um exame simples, mas também traz grande resultado para a leitura, se a densidade da urina está muito alta ou não, tá certo? É importante avaliar também a densidade da urina nesse caso. O que é muito importante também durante o cuidado de enfermagem, no paciente que está apresentando hiponatremia, no caso de idoso, é monitorar o idoso que apresenta risco aumentado de hiponatremia, como no caso a função renal diminuída. No caso do idoso, pode estar apresentando função renal diminuída, onde você tem que observar a quantidade de líquido que ele está tomando e a quantidade de líquido que está saindo, a quantidade de urina que está sendo produzido. Uso também de medicamentos que predispõem assim à perda de sódio. Alguns idosos usam medicamentos para o controle da pressão, que são diuréticos. Nesse caso, predispõe à perda de sódio alguns tipos de medicamentos, ou a retenção de água, nesse caso, que pode vir a acontecer. E também observar também no idoso a sensação de sede diminuída. Alguns idosos, a maioria deles, a sensação de sede diminuída eles apresentam naturalmente. Sempre observar e monitorar se está tomando o líquido em quantidade correta, adequada, para a manutenção da homeostase no organismo. Nos cuidados de enfermagem de pacientes que estão apresentando hiponatremia ou risco de apresentar hiponatremia, é muito importante para a equipe de enfermagem realizar a detecção e controle da hiponatremia. Se o paciente apresenta perdas anormais de sódio, que pode consumir uma dieta geral, a enfermeira incentiva alimentos e líquidos com alto conteúdo de sódio, como no caso, por exemplo, ela pode incentivar, pode conversar com a equipe multiprofissional, como no caso a equipe de nutrição, para aumentar a ingestão de sódio. Se está acontecendo uma hiponatremia, se o paciente está conseguindo ingerir alimentos em uma dieta normal, nesse caso pode incentivar, tá certo? Nesse caso a enfermeira pode propor uma sopa feita com carne, né, que contém aproximadamente 900 mg de sódio. Uma dieta também com suco de tomate com volume aí de 240 ml, que tem uma concentração de sódio de 700 mg de sódio. Então, é uma maneira natural de repor o sódio. Então, é muito importante a detecção e controle da hiponatremia, corrigindo assim de uma maneira mais adequada, mais branda, sem procedimentos invasivos nesse caso. Nesse caso também prevenindo a hiponatremia e corrigindo. Continuando aqui, pessoal, sobre os cuidados de enfermagem, sobre a detecção e controle da hiponatremia. Nesse caso, se o paciente apresenta retenção de água, é mais seguro restringir, assim, a ingestão de líquido que de sódio. Ou seja, se o paciente está apresentando uma retenção de água, o melhor tratamento,
E o mais seguro é a restrição aqui de líquido, a ingestão de líquido, tá certo? Você vai realizar uma restrição de ingestão de líquido, nesse caso, para corrigir a hiponatremia, porque a administração de sódio é um pouco mais perigoso e tem que estar num ambiente controlado para realizar um bom monitoramento. Nesse caso da hiponatremia grave, que ela se desenvolve dentro de 48 horas, é levar o nível sérico de sódio apenas o suficiente, apenas o suficiente para aliviar os sinais e sintomas neurológicos, ou seja, vai levar o nível sérico de sódio no organismo apenas o suficiente para aliviar ou controlar os sinais e sintomas neurológicos que o paciente pode vir a apresentar, letargia, convulsões e coma também o paciente pode vir a apresentar aqui, tá certo? Então, observe muito bem que no parágrafo seguinte está dizendo o seguinte, aumentar em não mais que 125 miliequivalente como a solução salina hipertônica, ou seja, não aumentar mais que 125 miliequivalente por litro. Então, é muito importante você prestar bastante atenção quanto a essa reposição de sódio, para você conseguir ajudar o paciente, conseguir salvar e prevenir também a hiponatremia nesse caso. Observe muito bem que durante o cuidado de enfermagem requer bastante conhecimento da equipe de enfermagem, principalmente do enfermeiro ou da enfermeira. Nesse caso, quando administrar líquidos para pacientes com doença cardiovascular, o enfermeiro ou a enfermeira fica bastante atento para sinais de sobrecarga circulatória, onde o paciente pode vir a apresentar tosse, dispneia, edema de pálpebra e também ganho de peso nas últimas 24 horas. Então, ficar bastante atento à tosse e à dispneia, porque está o quê? Comprometendo o sistema respiratório. Edema de pálpebra também, que pode vir a apresentar ou não. E no caso do ganho de peso, está se referindo aí não só ao ganho de peso, mas também está retendo líquido nesse caso. Nesse caso, a equipe de enfermagem, o enfermeiro, a enfermeira, tem que ficar bastante atento para esses sinais de sobrecarga circulatória, que isso daí significa. Nesse caso também você tem que ficar bastante atento durante o cuidado de enfermagem sobre os pulmões que são auscultados para os sons adventícios, tá certo? Então, a ausculta pulmonar durante a reposição de líquido, quando o paciente está apresentando a hiponatremia, tem que ser monitorado, obrigatoriamente tem que ser auscultado. Se o médico auscultar, você observa a prescrição dele. Se ele não auscultar, você, enfermeiro, tem que realizar a ausculta pulmonar também e anotar. Observe muito bem que os pulmões são auscultados para sons adventícios, que são sons anormais, tá certo? Sons anormais. Então, tem que ser auscultado o pulmão para acompanhar, principalmente durante a reposição de líquido, para não acontecer aqui, você conseguir identificar os sinais de sobrecarga circulatória e também você vai identificar através de uma boa ausculta pulmonar. Durante o cuidado de enfermagem, que nós devemos ficar bastante atentos, principalmente a essa detecção e controle da hiponatremia. Observe muito bem que o excesso do suplemento de água é evitado, principalmente nos pacientes que apresentam uma alimentação enteral isotônica ou hipotônica. No caso, se o paciente apresenta uma alimentação através da sonda, tá? Uma alimentação enteral isotônica, nesse caso, o excesso de suplemento de água tem que ser evitado. No caso também de perda anormal de sódio ou quando a água está sendo retida de forma anormal, ou seja, quando o paciente aqui está apresentando a síndrome da secreção inadequada de hormônio antidiurético, nesse caso dessa síndrome, o excesso de suplemento de água tem que ser evitado para esse tipo de paciente. Então, pessoal, ficamos por aqui sobre os cuidados de enfermagem de pacientes que apresentam a hiponatremia. E se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito e quer ajudar esse canal, eu estou deixando o Pix aqui na nossa tela, se você quiser contribuir para a manutenção do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like, compartilhar nosso vídeo na rede social. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo.